Mas até aí tudo bem, né? Mas assim, não era uma característica, eu imagino, da sociedade deles. Talvez a gente esteja também romantizando porque o Lenny Bruce morreu numa banheira, né? O comediante americano. Não sei se você já ouviu falar da história dele. Não. É um cara que foi perseguido pelo Estado nos anos 50 porque ele falava palavras proibidas no show dele. E também porque eles inventaram uma regra lá que tinha que ter, digamos assim, DRT, não é DRT, era carteirinha de ator pra poder subir no palco. Mas era um negócio só pegar ele porque ele falava coisa que não podia. Então, ele se apresentava sem autorização, ele falava palavras proibidas e aí ele começou a ter esse assédio judicial. Ele foi processado por quase todos os estados americanos e sobrou só um clube de comédia. Eu acho que em São Francisco que ele podia se apresentar ainda. De tanto que ele foi pressionado pelo Estado e perseguido por conta do seu ato artístico, né? E aí ele morre numa banheira com morfina porque ele não tinha mais dinheiro para pagar advogado. Ele tinha se fudido na mão do Estado americano, que tinha liberdade de expressão, na verdade não tinha. E aí, só que em 2006, se eu não me engano, o Estado americano emitiu um pedido de desculpas para ele, né? Claro que ele não estava mais vivo, né? Mas foi uma homenagem, assim, meio que o Estado percebeu a cagada que eles fizeram. Mas, então, às vezes a gente fala de liberdade de expressão nos Estados Unidos, eles também têm as histórias deles, inclusive do cara que morreu ao ser perseguido pelo Estado americano, né? Mas ele também tem um negócio, essa história fez eles entenderem que eles cagaram, e aí liberaram bastante a liberdade de expressão lá, então a gente pode estar romantizando também a sociedade deles. Né? Não, eu também acho. É porque os comunistas foram muito perseguidos lá também, né? O Estado americano passou por cima da liberdade de expressão para caçar comunista lá não sei que década que foi, mas isso é uma mancha também que eles carregam, né? Tinha já como é que se fala? O artigo, não sei o que, da Constituição deles, da liberdade de expressão, e mesmo assim passaram por cima, deram um jeito de manipular ali para impedir, tipo, tem um caso específico de um comunista que ficava numa praça nos Estados Unidos panfletando ideias comunistas e falando, e aí o Estado foi lá e tirou esse cara de circulação e deram um jeito de dizer que aquilo ali não era liberdade de expressão. Mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Então, assim, todo mundo já meio que sofreu isso, inclusive nesse país que é um exemplo de liberdade de expressão, né? Então, pode ser que a gente esteja romantizando também esses caras. Tem um argumento que os caras usam que a gente não devia tolerar o intolerável. E aí eles vêm com tolerar o intolerante, uma parada assim. Tem um paradoxo? Mas aí quem decide quem é o intolerante? Então, e sabe o que é interessante? O pensador que pôs essa porra no papel, como era o nome dele? Popper, né? Popper, Karl Popper, parada assim. É interessante porque sabe qual que é a conclusão dele? A conclusão dele é que sim, a gente devia deixar as pessoas falar, tentar ganhar delas nas ideias, e a partir do momento que elas partam para ação, daí a gente age também. Esse é o princípio todo que eles têm lá, que impera hoje nos Estados Unidos. Né? Então, mas é que você percebe que as pessoas usam só o começo desse paradoxo. Eu já vi quadrinho e o caralho, não sei o que desse bagulho, que é só a primeira parte. Porque o próprio cara conclui que a gente devia deixar as pessoas falar. Tá ligado? Por isso que é um paradoxo, né? Não é uma conclusão. É um paradoxo, cara, né? Você não consegue concluir nada de um paradoxo, né? Eu acho. Você não pode dar um ponto final. Né? E as pessoas concluíram várias coisas diante de um paradoxo, que é o paradoxo da intolerância. É um paradoxo, porra. Mas a grande questão é quem vai dizer que quem vai ter o poder de caracterizar o outro como intolerante? Como é que você faz isso? Que aí você vai ser intolerante. Você acabou sendo intolerante quando você disse que o outro é intolerante. Então, todo mundo é intolerante. É que assim, existem alguns casos que a linha fica mais fácil de enxergar. Mas há vários casos que ela não é tão fácil assim não, cara. E aí você pegar e fazer implantar numa sociedade o que a gente tá vendo hoje no Brasil, é um salto assim meio de merda, na real. E a gente tá fudido mesmo. Pois é, cara. Foda quando tu vem aqui, eu fico mais pessimista. Eu tô lendo um livro que se chama Paris, a Festa Continuou, que é um relato sobre como que a França operou durante a invasão nazista. E aí eu tô num parágrafo específico que o cara tá explicando os argumentos que os nazistas usavam para censurar obras de judeus. E tem lá o quote do que eles estavam falando para justificar essa censura. É as mesmas coisas que a gente ouve hoje.
esses caras são intolerantes, eles estão propagando notícias falsas e eles estão colocando em risco a nossa democracia. Isso era um argumento que os nazistas usavam para justificar a censura de obras e artistas judeus. Tá lá no livro, só ler. É um quote, é uma citação do que os nazistas falavam. Aí você vê, cara, é estranho, né? Porque aí que eu pergunto, quem decide quem é um intolerante? Porque se você ler esse livro, você vai ver que, nesse caso, o nazista estava se achando o tolerante e ele achava que ele estava botando o dedo na cara dos intolerantes. E aí você lê e você sabe quem é o mal da história. Só que ele estava usando esse argumento para ele, em prol dele. E aí, como é que a gente faz? Pois é, se a gente for... Bom, é claro que uma escala muito menor, mas daqui a, sei lá, 5, 6 anos que a gente for ver, caralho, olha só a merda que a gente fez, tipo, batendo palma pra essa porra. Prenderam gente. Deletaram fonte de renda de um monte de gente. Talvez a gente repense, ou talvez não sei. Mas o argumento ali é bem... Eu tava lendo e eu pensei, caralho, é igualzinho a justificativa que dão pra fechar canal hoje em dia, pra censurar pessoas na internet. São as mesmas palavras, é incrível. Assustador mesmo. Essa porra chegou a morder tua bunda em algum momento? Do Monarch Day? Não, de ser, tipo, cuidado com o que tu fala. Assim, de maneira mais prática. Não observando, mas de maneira mais prática. Não, porque eu não falo, eu não dou opinião política, então acho que eu tô mais longe desse terreno, mas de piada já aconteceu. Eu tive um grande cancelamento e coisas esporádicas, assim, mas mais de pessoas brabas, nunca de coisa de grande proporção, assim. Teve um processito, né, que eu tô respondendo até hoje, mas... É mesmo? Mas foi por bobagem falar, não era uma opinião política ou alguma coisa... Xingou um cara. Não, era uma piada que a gente fez no programa lá. Entendi. Você sabe qual foi. Ah, essa? Ah, tá. Caralho, tá rolando processo agora? Tá. Caralho. Mas esse foi o máximo de que aconteceu. Quando é piada, é um pouco mais leve o negócio, né? Se tu tivesse no meu lugar no dia 8 de fevereiro de 2022, tu teria feito as coisas diferentes, cara? Vendo de fora, eu teria. É? É. O que tu faria diferente? Ingenuamente falando, olhando de fora, eu tancaria. Tá. Mas não sei do... Eu ouvi os detalhes e tal, mas mesmo assim eu acho que dava. Mas eu chute. Tá. Acha que dava em que sentido? Assim, o que dava? Fala pra mim. Continuar, mas... Existir. Ixi, cara, eu discordo. Não, tu discorda que não tinha como. Eu acho que não tinha como. Financeiramente. Eu acho que não tinha como, não financeiramente, mas do ponto de vista de relevância, de objetivo, de financeiramente, tudo quanto é ponto de vista, eu acho que não dava. Eu vendo de fora, cara, ninguém sofreu mais com essa porra toda do que eu e o Jean. Porque assim, é a família, tá ligado? Ninguém sofreu mais que a gente. Assim, foi facilmente o pior momento da minha vida. Uhum. Não foi uma decisão que foi assim, foda-se, eu vou, sei lá, tiro o problema e agora vamos nós. Não foi isso. Eu sei que às vezes tem pessoas que pensam que... Eu sei que pode até, se você fizer um certo malabarismo ali, pode parecer isso. Mas, cara, é como separar... A sensação que eu tenho até hoje é como separar família, tá ligado? Cada um por um lado. Por que eu acho que não tinha como? É só você ver pra onde foi, cara. O que aconteceu com o Monark. Estaria acontecendo com todo mundo. Aqui. E isso eu já tô falando assim, já assumindo que todas as nossas iniciativas, toda a galera que trabalha com a gente, isso aqui, ia pro espaço, ia voltar a ser nós três, já levando isso em consideração, tá? Sim. Mas a gente não ia conseguir os nossos objetivos. Porque, por exemplo, quando eu conversei com os presidenciáveis ano passado, isso era um plano. Isso não foi, eu vou fazer essa porra. Em 2018, quando a gente fez o Flow, a gente falou, cara, em 2022, nós vamos conversar com os presidenciáveis pra gente... Porque sempre foi uma parada nossa, tá ligado? Uhum. Isso não ia rolar. A gente não ia conseguir se... Cara, o Monark até hoje ele tá banido das redes sociais, tá ligado? Como que a gente ia fazer o Flow? Não tinha como. Ele tá desde aquela época, nunca voltou. Nunca voltou.
Ah, o Twitter dele não chegou a voltar? Não. Ele que criava as outras contas lá, ou alguém criava as outras contas lá, sei lá como é que funcionou. Sim. Então, assim... Infelizmente, cara. Mas isso é talvez a coisa que mais me machuca na minha vida. As pessoas não têm a dimensão do que foi essa porra pra gente de verdade, tá ligado? Cara, tanto que a gente reiniciou a contagem do Flow, pô. É outra coisa. É outra coisa.